Como o cristão jovem deve se posicionar diante das questões éticas e comuns? Como, por exemplo, a descriminalização das drogas, a liberação do aborto, o casamento homoafetivo. A grande verdade é que o cristão não se orienta de acordo às leis, à ética ou à moral do mundo. O cristão ele se orienta a partir da palavra de Deus. Ela é a grande bússola, o seu espelho. Quando ele quer saber como se comportar ou para onde se dirigir, o cristão olha e observa a palavra de Deus. Em Romanos, Paulo nos orienta a ser submisso às autoridades. Mas a pergunta que eu faço a você: até que ponto devemos ser submissos às autoridades? Me permita contar a você a história dos filhos de Corá. Se você não conhece, marque aí na sua Bíblia para então pesquisar quando essa aula terminar. Em Números capítulo 26, versículo 11, nos diz a Bíblia que os filhos de Corá não morreram. Mas a Bíblia também nos diz em Números capítulo 16 que Corá, Datã e Abirão foram mortos por Deus, depois de terem se levantado contra a autoridade de Moisés e Arão. O Senhor abriu a terra e estes, junto com seus familiares, foram engolidos por ela. Parece que a Bíblia se contradiz ao dizer que os filhos de Corá não morreram. A grande verdade é que a Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia está nos mostrando como esses meninos escaparam da destruição. Moisés, de acordo às orientações de Deus, passou entre o povo dizendo: aqueles que não estiverem no grupo dos rebeldes se afastem, porque Deus fará uma coisa nova. A Bíblia não nos mostra quem se afastou da companhia de Corá, Datã e Abirão, mas Números capítulo 26 complementa as informações do capítulo 16. Os filhos de Corá não morreram. Com isso, nós entendemos então que os 3 filhos de Corá chegaram ao pai e certamente disseram: não podemos concordar com o que está acontecendo aqui. E aí as palavras são minhas, obviamente, mas talvez eles disseram: o Senhor está se levantando contra a autoridade do próprio Deus. E então se apartaram da tenda do pai e por isso sobreviveram. Mas aqui cabe uma outra pergunta: até que ponto honrar pai e mãe, já que estamos falando de autoridade? E é o 5º mandamento bíblico com promessa. Leia em Êxodo capítulo 20. Diante dessa história que eu contei para vocês, nós entendemos que as autoridades elas devem ser honradas, no caso, obedecidas, até o momento em que elas honram ao Senhor. Os cristãos estão no mundo para respeitar as autoridades. No entanto, quando as autoridades se desviam do propósito de Deus, elas já não servem mais para guiar os cristãos. É justamente por isso que, ao observar na história da igreja a perseguição que os cristãos sofreram, nós entendemos que em determinados momentos o Império Romano determinou que o imperador deveria ser cultuado e adorado como um deus. Se Paulo havia dito para os irmãos respeitarem e se submeterem às autoridades, eles então deveriam se prostrar diante dos imperadores? Não, porque a partir daquele momento, a ação exigida pelas autoridades feria os princípios da palavra de Deus. Então o cristão, ele não deve se orientar somente pelas leis e a ética presente no mundo, mas em primeiro lugar pela palavra de Deus. E aqui não está sendo propagada o sentimento de anarquia, porque a grande proposta é que o mundo compreenda o valor da palavra de Deus. Assim acontecendo, o mundo estará em harmonia com a verdade e os cristãos em harmonia com as autoridades no mundo. É sobre isso que nós vamos falar. O tema da aula é relativismo. Chegamos à aula de número 5. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética, escrevi alguns livros na área e eu quero lhe mostrar mentoria para pregadores. A proposta é auxiliar você na leitura do texto bíblico com o fim da interpretação.
Nós já lemos com o fim da informação, da orientação, agora é para você aprender a interpretar. Se você aprender a interpretar a Bíblia, certamente também você aprenderá a interpretar a lição, porque ela é pautada na Bíblia. Então aqui você aprenderá a introduzir, desenvolver e concluir as suas próprias mensagens. O segundo livro tem por tema água, ele ainda transforma em vinho. Eu escrevi baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. É um livro escrito para casais. Isso quer dizer, então, se você namora, é noivo ou já casado, eu escrevi pensando em você. E mesmo você que é solteiro pode adquirir, porque aqui você entenderá as razões do vinho faltar em um relacionamento e como, então, evitar que isso aconteça. O link para os dois livros está abaixo na descrição deste vídeo. Você poderá adquirir e receber no conforto da sua casa. O segundo convite que eu quero lhe fazer é para que, então, participe do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que reúne professores e superintendentes de todo o Brasil. Está em formação e eu preciso de você lá para a gente, então, trocar ideias sobre a lição. Caso você queira concorrer a esta Torá comentada, você poderá concorrer no final do trimestre. Está novinha e você não vai pagar nada por isso. Somente os custos do correio. Mas o material em si vai de graça para você. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Comentados. Então, se você é professor, você precisa desse material na sua biblioteca. Como concorrer? Você vai tirar um print dessa aula, vai marcar o meu arroba no seu store, arroba Pastor Lucas Gomes Oficial. Eu vou repostar no meu Instagram e anotar o seu arroba. E aí, no final desse trimestre, você concorrerá à Torá comentada e receberá de graça na sua casa. Posto como? Tira o print e coloca lá. Pré-aula com o Pastor Lucas Gomes. Pronto! Você já estará concorrendo. Bom, eu peço então que você se inscreva neste canal, ative o sininho, isso é muito importante, porque esse canal tem crescido muito. Gente, eu estou assustado. E quer saber mais? A classe dos juvenis é a que mais tem participado aqui. Eu preparo subsídios para os jovens, os adultos e vocês, professores dos juvenis. E, assim, as lições dos juvenis não somente têm sido uma bênção para todos nós, enquanto professores, mas também para mim aqui no canal, porque os professores têm acompanhado, têm curtido, têm se inscrito, e eu quero agradecer então a sua participação. Você não sabe o peso que tem um like, o peso que tem uma inscrição. Estamos nesse momento pertinho de alcançar 2.300 inscritos. Então eu preciso de você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, nos ajuda a crescer um pouquinho mais. A lição de hoje tem por tema relativismo. E ela vai discutir questões, por exemplo, como no primeiro tópico, o que é ética? O que é relativismo? E por último, os princípios bíblicos são para todos os tempos. Primeiro vamos entender o que é ética e depois eu vou explicar para vocês o que é moral. Mas aqui na lição nós temos a definição de ética. A palavra ética vem de ethos, que significa costume, disposição, hábito. É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo. É um estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. A ética, ela tem um caráter universal, enquanto a moral tem um caráter mais restrito. Ela depende da cultura, ela depende dos costumes de um povo. A ética não está limitada a um povo ou aos seus costumes. A ética, ela é universal, tá bom? Por exemplo, em algumas sociedades, não é moral uma mulher trabalhar, ter participação social. Então, uma mulher que quer ter uma participação na sociedade, estudar, trabalhar, ser independente,
ela é vista como uma mulher imoral e a ser, então, reprimida. No entanto, em outras culturas, como a nossa, aqui no Ocidente, é perfeitamente normal uma mulher trabalhar, estudar, ser independente, criar os filhos sozinha, enfim. Então veja que a moral ela depende do entendimento cultural para ela então ser praticada. Agora a ética ela é um conceito universal e aí está acima do que uma cultura entende como certo ou errado ou como padrão a ser seguido. Por exemplo, matar alguém em cultura alguma isso é aceito. Então veja que uma cultura no mundo não pode se reservar e dizer assim, não, aqui é normal a gente matar, sabe? E assim faremos e ninguém poderá nos reprimir. Então, a ética ela está acima do entendimento. É uma reflexão filosófica, tá? Uma aplicação na sociedade a partir do entendimento de de toda a humanidade, tá bom? E não somente de um povo. Então, vamos falar sobre a ética cristã. A ética cristã, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Então isso quer dizer que o conceito de certo ou errado não vai depender de uma denominação, de um ministério, de uma comunidade. Não, o que é certo ou errado vai depender da palavra de Deus. Então isso é ética cristã. O que a Bíblia permite? O que a Bíblia condena? Então o cristão ele se orienta de acordo que a palavra de Deus o orienta. Obviamente que, quando se trata de ministérios, denominações, nós estamos falando aqui de costumes. Então, pode ser que a igreja A tenha um costume diferente da igreja B. Vou te dar um exemplo no que tange a ceia do Senhor. Eu sempre congreguei na Assembleia de Deus, mas eu congregava numa igreja bem pequenininha, um ministério independente. E aí eu resolvi, aos 20 anos, fazer parte do ministério do qual ainda hoje estou, já há quase 17 anos, a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Nesse ministério que eu fazia parte, que era a Assembleia de Deus, mas era um ministério independente, como que nós ceávamos? Nós pegávamos o pão da bandeja, né, distribuído ali pelo diácono, e aguardávamos todos os irmãos receberem o pão e depois comíamos todos juntos, dobrávamos os nossos joelhos para ali agradecer aquele momento e tal. O mesmo fazíamos na hora do cálice. Quando eu cheguei no Ministério do Belém, era totalmente diferente. Os irmãos já pegavam o pão e já participavam. Por quê? Se entendeu o que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, sobre esperarem uns pelos outros. Não tem a ver com esse momento aqui. A discussão era outra na época, por isso que Paulo mandou esperar. Hoje não teria problema, então, pegar o pão e já comer. Então, veja que uma igreja tinha o costume de já pegar o pão e comer, e a outra tinha o hábito de, ou melhor, uma tinha o hábito de aguardar e a outra tinha o hábito de já pegar e comer. Independente disso, são costumes que não ferem os princípios da palavra de Deus. Agora, vamos a um exemplo. Em igreja A, os jovens podem praticar o sexo antes do casamento. Em igreja B, isso não pode. Bom, o princípio dessa está indo totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus e essa daqui está perfeitamente de acordo. Então, nós temos aqui uma igreja a ser evitada, porque ela não segue os princípios da palavra de Deus. Então não é uma questão de costume, é uma questão de ética e moral bíblica. Então o cristão precisa se pautar de acordo à ética cristã e esta, por sua vez, tem que estar pautada na palavra de Deus. Por esse motivo, os modos de pensar e agir do cristão são diferentes dos princípios da sociedade sem Deus, os quais são inconsistentes, variáveis e, acima de tudo, relativos. Por que a lição de hoje está falando sobre relativismo? Porque a ética do mundo e a moral da sociedade, ela é relativa. Ou seja, os conceitos e as ideias mudam a todo tempo. Basta nós observarmos, por exemplo, vamos colocar 100 anos atrás aqui no Brasil. Uma mulher, ela tinha o espaço na sociedade que ela tem hoje? Não. Como que a mulher era vista? Somente como reprodutora, cuidadora do lar.
Hoje é até imoral você falar assim, se dirigir até mesmo dentro de uma igreja e falar assim: "Nossa, as irmãs que cozinham aí, por que as irmãs?" Alguém talvez vá questionar: "E os irmãos não cozinham?" Então veja que a mentalidade mudou. Então o que era imoral antes, hoje é moral. E o que é moral hoje, um dia foi imoral. Então, assim, as ideias mudam, as leis mudam, mas a palavra de Deus não muda. Então é por isso que o cristão ele tem que se orientar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não muda. Então os princípios bíblicos, os princípios cristãos, eles são eternos e eles nos conduzirão a uma vida eterna. É por isso que eles precisam ser seguidos. E por quê? A gente precisa se orientar primeiro pela palavra de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Então hoje ele decide uma coisa, outra hora ele decide outra. Então, no momento onde se entendeu que o aborto era errado, hoje em muitos lugares já começa a se entender como certo. Então, o mundo, o cristão ele não pode se orientar em algo assim tão relativo. Ele precisa ter firmeza nos seus passos. E somente a palavra de Deus pode lhe dar. Segundo tópico, o que é relativismo, então, de fato? É uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. Então, não existe verdade, posicionamento e ideia absoluta. Então, é por isso que no mundo é perfeitamente aceitável que uma comunidade pense e se comporte de um jeito, outra comunidade pense e se comporte de outra forma, e uma não tem a ver com a outra, uma não corrige a outra, está cada um no seu mundo, no seu quadrado. Quando a gente olha para a Bíblia, não é assim. Veja, por exemplo, a questão do adultério. Alguma sociedade pode ver o adultério como moral? Talvez sim. Mas veja o que a Bíblia diz sobre isso. As leis bíblicas elas transcendem a comunidade cristã. Veja como os preceitos bíblicos eles são universais. Herodes não era cristão, muito menos judeu, mas João Batista foi lá condenar o adultério que ele vivia. Ele se relacionava com a esposa do seu irmão. João Batista condenava isso. Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, nós encontramos este profeta profetizando contra todas as nações vizinhas de Israel. Por quê? Pecavam contra o Senhor. Então a Bíblia, os seus conceitos, eles são universais. Logo, eu quero dizer com isso que não deve se orientar pela Bíblia Sagrada somente quem é cristão. Todos deveriam se orientar pela palavra de Deus, mas infelizmente somente nós nos orientamos e em muitos casos nem a gente se orienta pela palavra de Deus. Então, o perigo maior ocorre quando esse relativismo encontra espaço entre o povo de Deus, quando muitos querem criar suas próprias regras e interpretar as doutrinas bíblicas conforme as suas próprias vontades. Realmente aí é um problema. Por quê? Veja que o relativismo está entrando na igreja também. Logo, as denominações estão cada uma levantando uma bandeira diferente da outra. Então hoje nós temos igrejas para todos os tipos e gostos, porque o relativismo entrou na igreja. Então nós temos igreja para hétero, nós temos igreja para homo, nós temos igreja para pessoas que gostam de diferentes estilos de música, senão o pentecostal, e por aí vai. Existe uma pluralidade de igreja, e ainda tem gente que defende isso com base no texto dos Salmos 46. Há um rio cujas correntes, então a corrente A, a corrente B, a corrente C e D, alegram a cidade de Deus. Ou seja, forçam uma interpretação para o texto que ele não quer sugerir. Então, esse relativismo alcançou até mesmo as pregações. Toda pregação pautada na palavra de Deus, em primeiro lugar, ela será confrontadora. Segundo, apresentará Jesus. Mas não é o tipo de sermão que nós temos ouvido aí. Nós não temos ouvido sermões confrontadores, nós temos ouvido sermões acalentadores. Nós não temos ouvido sermões cristocêntricos, mas antropocêntricos. Os homens no centro das pregações, dos louvores e, infelizmente, até do culto. Porque o relativismo
alcançou as nossas igrejas. O relativismo destruiu a Europa, destruiu e está destruindo igrejas nos Estados Unidos, chegou no Brasil e, se nós não vigiarmos, seremos um reflexo do que hoje é a Europa. Por isso, então, é importante no próximo domingo você mostrar aos alunos da sua classe, professor, que Deus não muda, a palavra não muda, a igreja não pode mudar. Terceiro tópico, então, fala sobre os princípios bíblicos. São para todos os tempos. De acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade e podem mudar com o passar dos anos. Já os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Os preceitos do Senhor são atemporais e devem ser conhecidos pelo seu povo. Primeira verdade, os preceitos do Senhor, eles são atemporais. O que significa? Eles não são temporais. Eles não estão no tempo do homem. Eles estão além do tempo do homem. Isso quer dizer que as verdades bíblicas já estavam presentes em Deus antes que a humanidade existisse. Então, ela é eterna. Ela é atemporal. Segunda verdade, deve ser conhecido pelo povo de Deus. Então, qual é a importância do jovem cristão frequentar a EBD, realizar estudos bíblicos, criar grupos, né, para isso, de estudos bíblicos, ter um orientador mais velho do que ele, no caso o pastor, o líder. Por quê? Para ele cada vez mais conhecer a palavra de Deus e estar pronto para então perceber quando uma lei, um costume, uma música, um filme, ou novela, ou relacionamento, qualquer coisa, venha ferir a palavra de Deus. E aí ele não cai no relativismo, que é achar que tudo é permitido, não tem nada a ver, não vai ferir a minha espiritualidade. E aí ele não cai nesse erro se ele estiver firmado na palavra de Deus. E aí a gente encerra com as palavras do apóstolo Paulo, que diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E ele não se deixaria dominar por nenhuma dessas coisas. Então, a gente foge do relativismo quando a gente coloca na balança. Isso convém ao Senhor? Isso agrada a Deus? Isso glorifica ao Senhor? E aí, então, a gente tem condições de peneirar aquilo que é saudável ou não para a nossa vida. Eu já deixo a você o convite para a próxima lição, que tem por título Quando a Ciência se Opõe à Fé Cristã. Essa lição vai pegar fogo e deixa eu mostrar aqui, ó, já está rabiscada, tá? Já fiz as minhas anotações, já está prontinha, aguardando você na próxima semana. Se inscreve, deixa o seu like, os comentários são seus, fica à vontade, compartilha esse vídeo com quem você quiser. Abaixo está o link dos meus livros, se você quiser conhecer mais, é só clicar e ver a descrição e recebê-los no conforto da sua casa. Não se esquece do grupo Sala dos Professores EBD, tá aqui na descrição o link para você entrar e poder dialogar e ser abençoado junto com professores e superintendentes de todo o Brasil. Não se esquece da Torá comentada, que você vai ganhar por sorteio no final do trimestre. Pastor Lucas, como que eu participo do sorteio? É simples, tira um print da aula, coloca no seu stories. Pré-aula com o pastor Lucas Gomes. Marca lá meu arroba pastor Lucas Gomes oficial. E aí eu vou repostar essa sua postagem, anotar o seu arroba e no final do trimestre, se você ganhar, e eu quero que você ganhe, você vai receber na sua casa, somente com os custos do correio, essa Torá comentada. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado.